Febre é um sinal de alerta do corpo. Mas o que, na verdade, esse sintoma quer dizer? A partir de qual temperatura é mais preocupante? Existe febre emocional? E quando ela ataca as crianças, hein? Para esclarecer todas essas dúvidas e muito mais, conversamos com o infectologista Ivo Castelo Branco. Bom, e para falar sobre esse assunto, nós convidamos o infectologista, Dr. Ivo Castelo Branco. Tudo bom, doutor? Tudo bem. Já para começar essa nossa conversa, conta pra gente o que é a febre e o que é que pode estar por trás desse sintoma. Febre é um aumento da temperatura do nosso corpo de uma forma controlada. Nós temos no nosso sistema nervoso um centro termorregulador, que mantém a nossa temperatura variando numa faixa entre 36 até 38 graus. Isso aí não é o normal. E na realidade, né, a febre é um mecanismo controlado de aumento da temperatura para vencer esse agente causador e depois a gente baixa a temperatura. Um indivíduo que está com o cérebro perfeito, que já está desenvolvido, por exemplo, tirando as crianças, os mais velhos ou desnutridos, você nunca viu alguém passar de 41 graus de temperatura com febre. Geralmente você sobe a temperatura, 38,5, e depois baixa a febre controladamente. Obviamente ela traz alguns sintomas ruins. Então você tem dor de cabeça, dor nas juntas, né? Mal-estar geral. É interessante que quando você tem febre, passa o apetite, né? Quando é de causa infecciosa, é como se o organismo, aquele centro, falasse assim: não dá comida para esse bicho que está lhe causando doença. É interessante isso daí. Então, as pessoas que têm febre por muito tempo perdem peso porque elas deixam de comer. Porque na febre tira o apetite. Então a febre não é um mecanismo ruim. A febre só é ruim para as pessoas que já têm um problema. Por exemplo, pessoas que têm convulsão. Então quando tiver febre pode desencadear a convulsão. Pessoas que têm problemas cardíacos, elas podem ter problemas graves quando tiver febre. Então você não pode deixar a febre aumentar. A pessoa que já está desnutrida, né, uma coisa. Então isso você tem que tratar. Doutor, e que patologias normalmente estão associadas à febre? Normalmente as doenças infecciosas, né? Alguns cânceres, né? Algumas células cancerígenas também estimulam esse mecanismo de defesa. Algumas substâncias também podem causar isso daí. Algumas reações a alguns medicamentos, a algumas vacinas, né? Você pode ter um aumento da temperatura, estimular esse aumento da temperatura. Existe um tempo médio que a febre pode durar, doutor? Tem agentes causadores que podem causar minutos de febre, outros podem causar horas, né? Outros podem causar dias, outros causar meses, às vezes até anos, por exemplo. As doenças virais, como por exemplo dengue, o cara faz 3, 4 dias de febre, passa a febre, depois tem mais um dia de febre em algumas pessoas. Pacientes como, por exemplo, linfomas, eles fazem 3, 4 dias de febre, ficam 2, 3 dias sem febre, mais 2 dias de febre, às vezes fica 6 meses tendo isso daí, 3, 4 meses. Calazar, o cara faz 2, 3 picos por dia durante 3, 4, 6 meses, né? Tuberculose, o indivíduo tem febre mais no final da tarde, dá aquela morrinha, aquele sinal de que a febre vai aparecer. Malária, você tem febre quase todo dia. Então depende muito do agente infeccioso, não tem uma determinação exata para cada um. E na hora que essa coisa é limpada do nosso organismo, esse centro termorregulador fala assim: opa, não tem mais nada, esfria. Então o indivíduo tem uma suadeira para perder calor, dá um calor danado, a sensação de calor, e a temperatura volta para o normal. A febre pode ser emocional, doutor? Algumas pessoas podem ter um aumento da temperatura por um estado extremamente importante na vida das pessoas. Por exemplo, crianças que se separam dos pais, ou o pai viaja, é muito apegado, pessoas que têm um ente querido que morre, ou uma coisa desse tipo, separa. Às vezes, algumas pessoas podem ter aumento de temperatura, mas por uma desregulação do sistema nervoso. E febre interna, isso existe mesmo? A temperatura é acima de 37,8, se considera febre. Obviamente, antes de você aumentar a sua temperatura, aqueles mecanismos que eu falei para você aumentar a temperatura, como vasoconstrição, piloereção, essa coisa toda, sua temperatura cai às vezes 1 grau. Então, aqueles sintomas de mal-estar que a gente falou que a febre vem junto, você pode ter aquilo e você tira a temperatura e está até mais frio do que o normal. Mas depois a temperatura vai subir, porque o objetivo é aumentar a temperatura para aquela faixa de temperatura aumentada, fazer aqueles mecanismos de defesa trabalharem. Agora conta pra gente, doutor, quais são os mitos que existem por trás desse tema? Essa história, por exemplo, dá banho para febre, né? Eu sempre falo, se banho passasse febre,
que não tinha febre, nem que mora no Canadá a menos 40 graus, só ficar pelado que a febre passava. Não é bem assim. O nosso centro termorregulador, se tem uma coisa que estimula a gente ficar quente, ele vai trabalhar para você ficar quente de qualquer jeito, independente se está a menos 40 graus ou a 40 graus. Ele vai esquentar. Então, na febre, o que tem que fazer? Se você está com febre, tem algo errado. Tem que se descobrir a causa para combater essa causa. E se a febre está incomodando ou a pessoa não pode ter aumento de temperatura para aqueles pacientes que podem ter complicações, ou mal-estar que a febre determina, você tem que tomar medicações analgésicas. Não tomar banho ou coisa desse tipo. O banho só está indicado no paciente que está com aumento da temperatura se ele estiver com hipertermia. Doutor, em crianças, a febre oferece um risco maior? Só naquelas crianças que têm muito pequenas, né, de baixo peso, ou que não tem o sistema nervoso central desenvolvido ainda, ou naquelas que têm tendência de ter convulsão, como também os adultos que têm tendência de ter convulsão, não é só a criança. Então, por isso assim, essa criança teve febre e teve convulsão. Na realidade, não foi a febre que deu convulsão, é porque ela já tinha tendência de ter convulsão e foi desencadeado a convulsão. Mas não foi a febre que desencadeou. A tendência dela de ter convulsão foi causada porque ela já tinha uma tendência de ter convulsão. Doutor Ivo, muito obrigada pela sua participação aqui no Sempre Bem. Até a próxima. Um prazer.